It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza. And right now, Uber Eats has game day deals from Burger King, Buffalo Wild Wings, KFC, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a burger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit servicenow.com. agenciadepodcast.com.br. Como proteger aquilo que é importante para nós? Qual que é a origem dos contratos? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história dos seguros. Um tema que não pensamos tanto no dia a dia, mas que de certa forma está intimamente ligado ao nosso cotidiano, principalmente em momentos de imprevisto. O meu objetivo com esse episódio é te dar um panorama a respeito desse tipo de prática ao longo da história. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. O que pouca gente sabe é que a história do seguro aponta para as primeiras civilizações humanas, quando as pessoas começaram a buscar formas de diminuir os riscos do cotidiano. Mesmo que apólices de seguro modernas tenham surgido apenas nos últimos séculos, as práticas de compartilhamento de riscos e proteção coletiva já existiam na antiguidade e evoluíram durante a Idade Média. Em sociedades como Egito, Babilônia, Índia e China, já conseguimos ver o desejo de proteger bens e propriedade. No Egito Antigo, por exemplo, existem evidências de que comunidades utilizavam práticas coletivas para garantir apoio financeiro em caso de morte ou incapacidade. Trabalhadores e agricultores contribuíam com recursos para fundos comunitários, que eram utilizados para cobrir despesas funerárias ou perdas de colheitas, principalmente causadas por enchentes do Rio Nilo. Essas práticas demonstram como a solidariedade social desempenhava um papel fundamental na proteção contra desastres. Na Babilônia, um dos primeiros registros formais de algo parecido a um contrato de seguro aparece no Código de Hammurabi, um conjunto de leis criado por volta de 1750 a.C. Esse código incluía provisões para empréstimos marítimos, nos quais comerciantes podiam receber financiamento para as suas expedições. Caso a carga fosse perdida durante a viagem, por conta de naufrágios ou ataque de piratas, o comerciante não era obrigado a reembolsar o empréstimo. Esse sistema, conhecido como contrato de risco, é considerado a origem do seguro marítimo moderno, pois transferia os riscos da expedição para o credor. Na China antiga, comerciantes que transportavam mercadorias ao longo de rotas perigosas, como a Rota da Seda, adotavam práticas cooperativas para dividir riscos. Se um barco afundasse ou uma caravana fosse atacada, as perdas eram distribuídas entre todos os participantes do grupo, minimizando o impacto individual. Essas iniciativas, baseadas na colaboração e no compartilhamento de responsabilidades, mostram como que o seguro começou como uma prática comunitária, antes de se tornar uma indústria formal. As civilizações grega e romana contribuíram para o avanço das ideias que levariam ao surgimento dos seguros modernos. Na Grécia Antiga, sociedades de benefícios mútuos surgiram como uma forma de proteção coletiva. Essas organizações, conhecidas como Eranoi, reuniam fundos para ajudar os membros em dificuldades financeiras ou para cobrir despesas funerárias. Além disso, era comum que comerciantes gregos utilizassem contratos parecidos aos da Babilônia para proteger as suas expedições marítimas, transferindo os riscos para terceiros em troca de pagamentos adicionais. Os romanos também desenvolveram sistemas de proteção baseados em associações voluntárias,
as collegia, associações formadas por trabalhadores ou militares, ofereciam assistência financeira aos membros em caso de morte ou incapacidade física. Essas organizações eram responsáveis por garantir que os membros tivessem um enterro digno, algo extremamente importante na cultura romana, e também por apoiar as famílias dos falecidos. Embora as collegia tivessem um caráter mais social do que econômico, elas estabeleceram o conceito de agrupamento de recursos para fins de proteção, um princípio central no seguro moderno. Além disso, os romanos introduziram práticas legais e administrativas que influenciaram o desenvolvimento do seguro. Contratos e registros detalhados de acordos financeiros, protegidos por leis rigorosas, ajudaram a criar um ambiente favorável para a formalização de práticas de diminuição de riscos. Durante a Idade Média, as práticas de seguro evoluíram bastante, impulsionadas pelo crescimento do comércio e pela necessidade de proteger mercadorias e embarcações contra perdas. A expansão das rotas comerciais na Europa, Mediterrâneo e Oriente Médio criou novos desafios, como naufrágios, pirataria e conflitos armados, que exigiram soluções inovadoras para a gestão de riscos. As guildas medievais desempenharam um papel central no desenvolvimento do seguro durante esse período. Essas associações de artesãos e comerciantes não apenas regulavam práticas comerciais e padrões de qualidade, mas também ofereciam proteção aos seus membros em caso de perdas ou desastres. Por exemplo, se um artesão perdesse suas ferramentas em um incêndio ou até em um roubo, a guilda podia fornecer recursos para ajudá-lo a recomeçar. Além disso, as guildas ofereciam benefícios funerários, cobrindo as despesas com enterros e apoiando as famílias dos membros falecidos. Essas práticas, baseadas na solidariedade e na cooperação, foram os precursores das apólices de seguro de vida e propriedade que surgiriam mais tarde. O comércio marítimo, bastante usado no final da Idade Média, foi um dos principais impulsionadores do desenvolvimento do seguro. Nas cidades italianas como Veneza, Gênova e Florença, surgiram os primeiros contratos de seguro marítimos formais. Esses contratos também protegiam os comerciantes contra perdas de mercadorias devido a naufrágios, ataques de pirata e outros perigos do mar. Os primeiros registros de apólices de seguro marítimo datam do século XIV. Essas apólices especificavam o valor da carga, os riscos cobertos e o prêmio a ser pago pelo segurado ao segurador. Em caso de perda, o segurador era responsável por indenizar o segurado, permitindo que os comerciantes continuassem a operar mesmo diante de adversidades. Esse sistema foi essencial para o crescimento do comércio internacional, permitindo que mercadores assumissem riscos maiores sem medo de arruinar as suas finanças. Além disso, as práticas italianas influenciaram outras regiões da Europa, como os Países Baixos e a Inglaterra, que mais tarde se tornariam líderes na indústria de seguros. Apesar do seu progresso, o uso massivo do seguro enfrentou algumas dificuldades durante a Idade Média, principalmente por conta das restrições impostas pela Igreja Católica. Um elemento bastante condenado pela Igreja era a usura, que nada mais era do que a cobrança de juros sobre empréstimos. Essa proibição limitava a criação de contratos financeiros relacionados ao seguro. Mesmo assim, os comerciantes italianos contornaram essas restrições ao estruturar os contratos de forma que os prêmios fossem considerados pagamentos legítimos por serviços e não juros. Além disso, o conceito de seguro foi pouco a pouco sendo aceito pela Igreja, que reconheceu a sua importância para proteger vidas e propriedades em um mundo cheio de incertezas e riscos. Esse reconhecimento pavimentou o caminho para a formalização do seguro como uma prática legítima no final da Idade Média. Os séculos 17 e 18 marcaram a consolidação dos seguros como uma atividade organizada e formal, essencial para o crescimento econômico e a expansão do comércio global. Durante esse período, o seguro evoluiu de práticas simples para uma indústria estruturada, com a criação de mercados especializados, contratos mais detalhados e o surgimento de empresas dedicadas exclusivamente à proteção contra riscos.
Essa transformação foi impulsionada pelos avanços no comércio marítimo, mudanças tecnológicas e a necessidade crescente de diminuir perdas em um mundo cada vez mais interconectado. A consolidação do seguro marítimo foi um marco fundamental no desenvolvimento dos seguros modernos. Com a expansão do comércio marítimo global no início do período moderno, o transporte de mercadorias se tornou parte importante para as economias europeias. Porém, as viagens marítimas eram extremamente arriscadas, sujeitas a naufrágios, piratas, tempestades e guerras. Para lidar com esse desafio, surgiram os dois sistemas mais organizados de seguros marítimos, um na Inglaterra e um nos Países Baixos. Um dos avanços mais importantes ocorreu em Londres, com o surgimento do Lloyd's of London, no final do século XVII. O Lloyd's começou como um simples café, frequentado por comerciantes, armadores e capitães de navios, que discutiam negócios e compartilhavam informações sobre o comércio marítimo. Esse ambiente informal evoluiu para um dos maiores e mais influentes mercados de seguros do mundo. No Lloyd's, indivíduos se reuniam para oferecer cobertura de riscos a navios e cargas, criando um sistema onde diferentes seguradores assumiam parcelas do risco de uma apólice. O Lloyd's introduziu práticas inovadoras que moldaram a indústria de seguros, como a criação de apólices padronizadas e o uso de subscritores, que eram indivíduos que assinavam as apólices indicando a parcela do risco que estavam dispostos a cobrir. Esse modelo colaborativo permitiu a diversificação dos riscos e garantiu a maior estabilidade financeira para os segurados, consolidando o seguro marítimo como uma atividade essencial para o comércio internacional. Já nos Países Baixos, uma outra potência comercial da época, companhias de seguro marítimo desempenharam um papel crucial no apoio às expedições mercantis. Amsterdã, por exemplo, se tornou um centro de inovação financeira, combinando seguro com outras práticas, como financiamento de viagens e investimento em ações de empresas de navegação. A organização eficiente do seguro marítimo contribuiu para a expansão do império comercial holandês, estabelecendo um modelo que seria replicado em outras partes da Europa. Além do seguro marítimo, o seguro contra incêndios também começou a se consolidar como uma forma nova de proteção no século XVII. Esse desenvolvimento foi catalisado por eventos como o Grande Incêndio de Londres, em 1666, que destruiu grande parte da cidade, incluindo milhares de casas, igrejas e estabelecimentos comerciais. A escala de destruição evidenciou a necessidade de mecanismos para proteger propriedades contra desastres imprevistos. Em resposta a esse evento, surgiram as primeiras companhias de seguro contra incêndios, como a Fire Office, fundada em 1681. Essas empresas introduziram um novo modelo, no qual os segurados pagavam valores regulares para garantir indenizações em casos de danos causados por incêndio. A Fire Office também organizava brigadas de combate a incêndios, garantindo que os edifícios segurados recebessem atenção prioritária em situações de emergência. O modelo de seguro contra incêndios logo se espalhou para outras cidades europeias e, em seguida, para as colônias da América do Norte. Essa forma de seguro se tornou popular entre os comerciantes e proprietários urbanos, que buscavam proteger os seus investimentos em um contexto de urbanização crescente e riscos associados a aglomerações urbanas. Outro avanço significativo durante os séculos XVII e XVIII foi a introdução do seguro de vida, que ampliou o alcance da indústria de seguros para além do comércio e da propriedade. O seguro de vida surgiu como uma forma de proteção financeira para as famílias em caso de morte prematura do provedor principal. No início, o seguro de vida era oferecido de forma limitada, muitas vezes associado a guildas ou sociedades beneficentes. No entanto, no final do século XVII, companhias especializadas começaram a aparecer, oferecendo apólices individuais a uma base mais ampla de clientes. Em 1706, foi fundada a Amicable Society for a Perpetual Assurance Office, considerada a primeira companhia de seguro de vida do mundo. A Amicable Society introduziu o conceito de prêmios regulares e pagamentos fixos às famílias dos segurados falecidos, estabelecendo as bases para o seguro de vida moderno. Paralelamente, o desenvolvimento da ciência atuarial desempenhou um papel crucial na consolidação do seguro de vida,
Matemáticos começaram a usar tabelas de mortalidade para calcular prêmios e riscos, permitindo que as seguradoras operassem com maior precisão e sustentabilidade financeira. Essas inovações também ajudaram a construir a confiança do público na indústria de seguros, incentivando a sua expansão. Com o crescimento do seguro marítimo contra incêndios e de vida, os governos começaram a reconhecer a importância dessa indústria para a economia e a necessidade de regulá-la. No século XVIII, muitos países europeus introduziram leis para supervisionar as práticas das companhias de seguro e proteger os consumidores contra fraudes. Na Inglaterra, por exemplo, o Marine Insurance Act de 1745 estabeleceu diretrizes para contratos de seguro marítimo, padronizando práticas e reduzindo abusos. Ao mesmo tempo, companhias de seguro começaram a adotar práticas mais formais, como a emissão de apólices escritas e o registro detalhado de sinistros. Essas medidas fortaleceram a transparência e a credibilidade do setor. O século XVIII também foi marcado pela expansão global do mercado de seguros, impulsionada pela Revolução Industrial e pelo crescimento do comércio transatlântico. À medida que novos mercados se abriam na América, África e Ásia, o seguro se tornou uma ferramenta indispensável para proteger investimentos em indústrias como navegação, manufatura e agricultura. As companhias de seguro europeias desempenharam um papel central nesse processo, financiando expedições comerciais e fornecendo cobertura para navios e mercadorias. Além disso, o seguro começou a ser visto como um componente essencial do sistema financeiro, interligando bancos, companhias de navegação e investidores. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o desenvolvimento dos seguros e de que forma que essa prática chegou ao Brasil. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre proteção, segurança, risco, expansão e o nosso Brasil. Segura aí, que é um minutinho só. Você está aprendendo sobre a história do seguro e agora eu quero te apresentar uma seguradora. Sabe aquele momento que você está curtindo a vida sem preocupação, viajando, investindo nos seus sonhos, aproveitando cada conquista? Pois é, enquanto você vive, a Seguro Isura cuida do resto. O seguro hoje não é só sobre indenização, é sobre segurança, confiança e liberdade. É sobre saber que existe um respaldo, que tem quem esteja do seu lado sempre. Com a Seguro Isura, você faz parte de um princípio de proteção coletiva, um sistema que existe para que todos possam viver com mais tranquilidade. A Seguro Isura é companhia para te acompanhar em todos os momentos, inclusive nos inesperados. Assegure-se de viver. Obrigado, Seguro Isura, por apoiar o História em Meia Hora. This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. Abre aspas. Conceder garantias sobre as vidas das pessoas que viajam de trem e conceder, em casos de acidente que não tenha resultado fatal, indenização ao assegurado por ferimentos sofridos sob certas condições. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um contrato de seguro contra acidente feito em 1848 por uma concessionária de ferrovia, se prevenindo do que poderia acontecer com os passageiros e trabalhadores. Isso mostra o quanto a questão dos seguros se tornou parte fundamental da vida coletiva e, para além disso, começou a se expandir globalmente durante os séculos XVIII e XIX. A segunda etapa da Revolução Industrial desempenhou um papel crucial na expansão global do seguro.
Com o avanço das indústrias, dos transportes e do comércio internacional, cresceu também a complexidade dos riscos associados às atividades econômicas. Era necessário proteger bens como máquinas, fábricas, navios e mercadorias em trânsito. Além disso, o aumento da urbanização e da densidade populacional trouxe novos desafios, como incêndios e acidentes, ampliando a demanda por seguros de diferentes naturezas. Durante o século XIX, o seguro se tornou um componente essencial das economias em crescimento. As seguradoras começaram a diversificar as suas operações, oferecendo não apenas apólices marítimas e contra incêndios, mas também coberturas para outros tipos de riscos, como acidentes de trabalho, vida e saúde. Nos Estados Unidos, o crescimento das ferrovias e a expansão territorial geraram a necessidade de seguros específicos para transporte ferroviário e infraestrutura. Da mesma forma, na Europa, a modernização agrícola e o desenvolvimento de grandes cidades aumentaram a relevância do seguro na proteção de ativos em seus mais variados formatos. As grandes companhias de seguro europeias, como as localizadas na Inglaterra e na Alemanha, lideraram essa expansão, estabelecendo filiais em colônias e em regiões economicamente estratégicas. Essa internacionalização do seguro fez com que o sistema alcançasse regiões como a América Latina, a Ásia e a África. Porém, cada região desenvolveu suas próprias adaptações e regulamentações de acordo com as suas especificidades locais. No Brasil, a história do seguro começa a ganhar forma com a chegada da família real portuguesa em 1808, um marco que trouxe mudanças profundas na economia e na administração pública. Com a abertura dos portos às nações amigas, o comércio internacional pôde despontar, criando um ambiente propício para o surgimento de instituições financeiras e companhias de seguro. A primeira seguradora brasileira foi a Boa Fé, fundada no Rio de Janeiro ainda em 1808. Essa companhia tinha como foco inicial a proteção de embarcações e mercadorias envolvidas no comércio marítimo, um reflexo da importância do transporte marítimo para a economia brasileira da época. Além disso, a Boa Fé seguia o modelo europeu de seguro marítimo. Nos anos seguintes, outras companhias de seguro começaram a surgir, atendendo às necessidades de uma economia em transformação. Durante o século XIX, o Brasil experimentou um crescimento no setor de seguros, devido à expansão da lavoura cafeeira, que trouxe riquezas ao país e exigiu proteção para as cargas valiosas exportadas para a Europa e para os Estados Unidos. Embora as primeiras seguradoras brasileiras tenham sido fundadas no início do século XIX, grande parte do mercado de seguros no país foi dominada por companhias estrangeiras, especialmente inglesas e alemãs. Essas empresas estabeleceram filiais no Brasil para atender a crescente demanda por seguros marítimos e de transporte, impulsionada pela expansão das exportações brasileiras. As companhias estrangeiras trouxeram para o Brasil práticas modernas de gestão de risco, contribuindo para o desenvolvimento do setor local. O problema foi que essa presença estrangeira também gerou dependência em relação aos mercados externos, uma vez que grande parte dos prêmios coletados no Brasil era remetida para as matrizes no exterior. Para enfrentar essa dependência, o governo brasileiro começou a implementar medidas para fortalecer o setor de seguros nacional. Uma das primeiras iniciativas foi a regulamentação do mercado de seguros, com a introdução de normas específicas para proteger os interesses dos segurados e garantir a estabilidade financeira das seguradoras. Durante o século XX, o mercado de seguros no Brasil passou por um processo de expansão e diversificação. Inicialmente concentrado no seguro marítimo e de transporte, o setor começou a incluir outros ramos, como seguro de vida, saúde e acidente. Esse movimento foi acompanhado por um crescimento na infraestrutura regulatória e institucional, que ajudou a consolidar o mercado. Um marco importante foi a fundação do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, em 1939. Criado pelo governo Vargas, o IRB tinha como objetivo centralizar e regulamentar as operações de resseguro no país, garantindo que uma parte significativa dos prêmios fosse retida no Brasil. Essa medida contribuiu para o fortalecimento das seguradoras nacionais e para a redução da dependência de empresas estrangeiras. Além disso, a expansão do seguro no Brasil foi impulsionada pelo crescimento urbano e industrial do país no pós-Segunda Guerra Mundial.
O aumento da população, a industrialização e o desenvolvimento de setores como transporte e energia criaram uma demanda crescente por seguros em várias áreas. Durante as décadas de 60 e 70, o mercado de seguros brasileiro continuou a se expandir, com a entrada de novas seguradoras e produtos. Essa expansão foi acompanhada por um aumento na conscientização do público sobre a importância do seguro como instrumento de proteção financeira. A partir dos anos 90, o mercado de seguros no Brasil experimentou um novo ciclo de crescimento, impulsionado pela abertura econômica e pela modernização do setor financeiro. A desregulamentação parcial do mercado permitiu maior competição e atraiu investimentos de seguradoras internacionais, que trouxeram inovações tecnológicas e novas práticas de gestão. Com o avanço da tecnologia e a transformação das estruturas sociais, novos tipos de seguros começaram a surgir. Podemos destacar 3. Primeiro, o seguro de automóveis. Com o aumento da produção de veículos e a popularização dos automóveis, o seguro automotivo se tornou um dos ramos mais importantes da indústria. As apólices cobrem danos a veículos, terceiros e passageiros, reduzindo os riscos associados à mobilidade crescente. Segundo é o seguro de saúde. A crescente demanda por cuidados médicos no pós-Segunda Guerra Mundial levou ao surgimento e à popularização do seguro de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor de seguros privados de saúde cresceu rapidamente, se tornando uma alternativa aos sistemas públicos em outros países. Terceiro é o seguro previdenciário. Com o aumento da expectativa de vida e a urbanização, os seguros relacionados à aposentadoria e pensões ganharam destaque, ajudando a proteger trabalhadores em sua velhice. Além desses, o século XX testemunhou a introdução de seguros contra desastres naturais, seguros de crédito, seguros industriais e até mesmo seguros de responsabilidade civil. Cada nova linha de produtos refletia a complexidade crescente da economia global e os riscos associados à modernidade. Os eventos históricos do século XX também influenciaram o desenvolvimento do setor. Durante as 2 guerras mundiais, as seguradoras desempenharam um papel crucial ao proteger ativos, indústrias e pessoas em meio à destruição em larga escala. Por exemplo, apólices especiais foram criadas para cobrir danos causados por bombardeios, enquanto as seguradoras marítimas continuaram a operar em um contexto de ataques a navios mercantes. Outro evento importante foi a Grande Depressão, de 1929 até 1939, que expôs vulnerabilidades no setor financeiro e levou à introdução de regulações mais firmes no mercado de seguros. Muitos governos passaram a supervisionar mais de perto as práticas das seguradoras, garantindo maior transparência e estabilidade no setor. Uma das mudanças mais significativas do século XXI foi a digitalização do setor de seguros. O uso de plataformas online simplificou processos como cotação, contratação e gerenciamento de apólices, tornando o seguro mais acessível e conveniente para os consumidores. Além disso, surgiram as insurtechs, startups focadas na inovação do setor de seguros. Essas empresas estão revolucionando o mercado ao oferecer soluções digitais, como apólices sob demanda, análises baseadas em dados em tempo real e processos de indenização mais rápidos e eficientes. O uso de Big Data está transformando a forma como as seguradoras avaliam riscos e precificam apólices. Com o acesso a grandes volumes de dados, as empresas podem analisar padrões de comportamento, histórico de sinistros e até mesmo informações ambientais para oferecer produtos mais precisos e personalizados. Por exemplo, no setor automotivo, sensores instalados em veículos permitem que seguradoras monitorem o estilo de direção dos motoristas e ajustem os prêmios com base em seu desempenho. Com esses recursos mais modernos, soluções inovadoras têm aparecido para lidar com dilemas da modernidade. Os seguros contra riscos cibernéticos surgem em um cenário de aumento de ataques cibernéticos e violações de dados. Muitas empresas passaram a buscar proteção contra perdas financeiras e danos à reputação causados por crimes digitais. Os seguros climáticos refletem o maior índice de desastres naturais, como furacões, incêndios florestais e inundações. Isso gerou uma demanda crescente por seguros voltados para diminuir os impactos das mudanças climáticas. Após 2020, surgiram também os seguros de pandemia.
A pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade de cobertura para interrupções econômicas e riscos associados a crises globais de saúde. Outro aspecto importante do seguro na era contemporânea é o seu papel como ferramenta de inclusão social e econômica. Governos e organizações internacionais têm promovido a expansão de seguros para populações vulneráveis, especialmente em países em desenvolvimento. O chamado microseguro é um exemplo desse esforço. Voltado para populações de baixa renda, o microseguro oferece coberturas acessíveis para riscos específicos, como perdas agrícolas, saúde e morte. Essa iniciativa tem ajudado a melhorar a resiliência financeira de comunidades vulneráveis, as protegendo contra crises. À medida que o mundo enfrenta desafios ambientais e sociais crescentes, o setor de seguros está sendo pressionado a adotar práticas mais sustentáveis, fazendo com que os seus clientes atuem ativamente na prevenção não só de acidentes, mas do próprio cuidado com o planeta. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aqui no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama História das Empresas, o segundo se chama Idade Média e o terceiro se chama Capitalismo. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história dos seguros, estamos falando de uma prática que tem origens nas antigas civilizações, onde práticas simples de proteção mútua surgiram para diminuir riscos. Na Babilônia, o Código de Hammurabi já incluía cláusulas de proteção financeira para comerciantes. No Egito Antigo, agricultores criavam estoques coletivos de grãos para garantir a sobrevivência em tempos de seca. Na Antiguidade Clássica, os gregos e romanos desenvolveram práticas associadas ao seguro marítimo e funerário. As sociedades de auxílio mútuo, conhecidas como colégia, ofereciam suporte financeiro para funerais e emergência. Durante a Idade Média, as corporações de ofício e guildas também promoviam formas de assistência coletiva entre seus membros. O seguro moderno começou a se consolidar no final da Idade Média e no início do Renascimento, com o crescimento do comércio marítimo. Na Itália do século XIV, surgiram contratos formais de seguro marítimo, enquanto em Londres, no século XVII, foi criada a Lloyd's of London, uma das primeiras instituições de seguros organizada. O setor cresceu durante a Revolução Industrial, expandindo-se para cobrir propriedades, vida e saúde. Atualmente, o seguro é uma indústria global fundamental para a economia, oferecendo proteção contra uma ampla variedade de riscos, de catástrofes naturais e incertezas financeiras, promovendo estabilidade e planejamento econômico. Porém, algumas pessoas também usam esse recurso para aplicar fraudes, fazendo com que grandes esquemas quase tenham quebrado alguns países. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio.
Me siga nas redes sociais, no @ProfVitorSoares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!